Bom dia a todos. Meu nome é Célio, eu estou gerente da USF São Francisco. Estou acompanhado da enfermeira Tuane, da assistente social Ana Paula. Essa é a foto da nossa unidade, né? Nossa unidade o prédio é da Missão Franciscana, a gente faz parceria com a Missão Franciscana. Trabalhamos com forma de convênio com a Missão Franciscana. Essa é a ficha técnica da unidade. Nossa ficha técnica, a gente faz parte do Prefine Brasil e Saúde na Hora, então a gente trabalha com horário estendido. Horário de funcionamento das 7 às 19 horas. Aí aqui na ficha técnica tá sábado, por conta que tinha o plantão da Odonto, né? E por isso que na ficha técnica tá esse horário de sábado aí. Esse é o nosso mapa da área de abrangência. A gente atende toda a população do Jardim Colúmbia, pega uma parte do Anache, uma pequena parte do Anache e pega uma parte do Nova Lima. Nós temos 4 equipes, né? Temos, hoje a gente tem na unidade 4 médicos, tem 4 médicos nas 4 equipes, tem as 4 enfermeiras e temos 2 odontólogas. Essa é a nossa evolução de cadastro. Em 2018, nós tínhamos 2.683 cadastros. No primeiro quadrimestre de 2021, a gente atingiu 12.485 cadastros. No segundo quadrimestre, a gente já evoluiu para 13.386 cadastros. Carteira de serviço da unidade, 2020 e 2021. A gente não inseriu DIU, suturas realizadas. A gente sabe que teve algumas suturas que foram realizadas na unidade, porém não foram registradas. Drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, cantoplastia, sonda vesical de demora. A gente fez 28 em 2020 e primeiro semestre de 2021, 25. As outras atividades que a gente achou interessante ali, que foi o número de atendimento de curativo, né? Como a missão franciscana, a gente tem a parte da missão que conta com o apoio do curativo dos pacientes hanseníase, né? CISREG médico, nós temos aqui a evolução dos 2020 e primeiro semestre de 2021. 2020 solicitados foram 879, primeiro semestre de 2021, 1.087. Aprovados 436 em 2020, 1.009 no primeiro semestre de 2021. Negados 235 em 2020, primeiro semestre de 2021, 345. Devolvidos 755 em 2020, primeiro semestre de 2021, 257. Pendentes 125 em 2020, 235 no primeiro semestre de 2021. A taxa de absenteísmo, 13% em 2020, 22% no primeiro semestre de 2021. A quantidade de operadores ativos no CISREG, nós temos 17 operadores solicitantes, temos um coordenador e temos um regulador, que é o Dr. Renato. As 3 consultas mais solicitadas são fisioterapia, consulta em dermatologia e a consulta em ortopedia. Os 3 exames mais solicitados: ultrassom transvaginal, raio-x coluna e ultrassom de rins e vias urinárias. As estratégias usadas para a redução das pendências é o contato telefônico, né, avisando das consultas e a confirmação da necessidade da mesma, e busca ativa pelos agentes desses pacientes, tanto para o apoio também para poder avisar esses pacientes quando as consultas estão agendadas, né? Então a gente pede o apoio do agente de saúde para ele poder estar avisando esse morador dessa consulta. CISREG Odontologia. Hoje a gente está com 2 odontólogas na unidade, né? Então tenho 2 odontólogas solicitantes do CISREG. Coordenador só um e regulador da odonto não tem. 2020 foram 29 solicitações. Primeiro semestre de 2021, 156. Aprovados em 2020, 27. Primeiro semestre de 2021, 132. Negados 5. Primeiro semestre de 2021, 3.
devolvidos 15, primeiro semestre de 2021, 18. Pendentes foram 2 em 2020, primeiro semestre de 2021 foram 7. A taxa de absenteísmo foi de 7% de um ano para o primeiro semestre do outro ano, foi para 5%. As consultas mais solicitadas são endodontia, a radiologia e a cirurgia bucomaxiloambulatorial. E o exame mais solicitado é o raio-x. Balanço da ouvidoria, 2020, taxa positiva de ouvidoria. A gente teve 0, né? Taxa negativa de ouvidoria, 15. Então, 100% foram de ouvidorias negativas. No primeiro semestre de 2021, a gente teve 5 ouvidorias positivas, representou 17%, e 27 negativas, que representam 82,35% da taxa de ouvidoria. E os principais motivos são pertinentes à falta de RH, tempo de espera de consulta agendada e outros atendimentos em geral. Perfil acadêmico e programa Médicos pelo Brasil. Então, nós temos na unidade estagiários acadêmicos, são 13 acadêmicos, são 10 de enfermagem e 3 da área da farmacêutica. Curso técnico não tem, pós-graduação não tem. Médico pelo Brasil, a gente tinha o Dr. Alisson, que era do programa Mais Médicos, mas aí ele foi desligado da unidade, né? Preceptores, a gente tem 3, são 2 enfermeiras e uma farmacêutica. Perfil de pesquisa, nos últimos 2 anos, a gente teve um trabalho enviado a congresso, que foi o trabalho da farmacêutica da unidade. E número de pesquisas e artigos apresentados, teve uma pesquisa apresentada pelos acadêmicos da unidade. Reunião de educação permanente, realizou-se uma, reuniões para discussão de casos e grupo de estudos, uma também. Reuniões intersetoriais, no primeiro semestre de 2021. A gente tem a reunião do conselho, nosso conselho local lá é bem atuante. Então, assim, todo mês a gente realiza a reunião. Tem a abertura da caixa de elogio e reclamação, tem a discussão de casos, leitura de pautas anteriores, sugestões e resoluções de problemas e elaborações de ofícios, né? Passar a palavra para a enfermeira. Bom dia. Eu vou falar algumas coisinhas também pontuais para vocês, para não ficar maçante, que a gente sabe que é bastante coisa. Então, começando com o atendimento de visita do enfermeiro, já no primeiro semestre a gente teve uma grande melhora. Por causa da pandemia, a gente acabou sofrendo com isso. E também sofremos por causa do quantitativo médico. Assim, a gente estava dando mais prioridade para aqueles acamados, assim, mais restritos. A gente estava fazendo um quantitativo, assim, menor de visita para deixar a nossa agenda mais disponível para os ciclos de vidas, as gestantes, as puericulturas, já que tinha equipe que ficou muito tempo sem médico. Também o atendimento domiciliar do técnico também já aumentou bastante. E, em compensação, o do serviço social deu uma diminuída, porque a gente ficou até maio desse ano sem assistência social. Então, a gente teve aí só um mesinho para contabilizar as visitas da Ana. O atendimento domiciliar do médico deu uma baixada também por causa disso. A gente teve equipes que já teve 3 médicos diferentes, então tem muito pouco tempo que a gente está com RH de médico completo. Tem mais ou menos cerca de uns 2 meses. Bom, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou falar um pouquinho no geral. A gente teve 4 casos de tuberculose do ano passado, não precisou de retratamento, só que a gente teve um abandono. Fizemos música ativa, fizemos o agente lá 2 vezes, fizemos visita domiciliar e, infelizmente, o paciente não quis voltar para fazer o tratamento. Depois de um mês, ele viu melhoras nos sintomas e não quis voltar. Vou tirar um pouquinho a máscara, tá? Porque está embaçando meu óculos. Números de casos de hanseníase, o ano passado a gente teve 2 casos. A gente não teve cura dos 2 casos porque, infelizmente, um dos pacientes veio a óbito por Covid-19.
Aí, esse ano, a gente está com 2 casos de hanseníase, tanto da tuberculose quanto da hanseníase, a gente já fez as pesquisas de contato, e no momento não houve cura, porque eles são casos novos, eles estão em tratamento. Então, temos 2 casos de hanseníase no momento, 2 casos de tuberculose, e os 2 estão em tratamento, e a gente já fez a pesquisa de contato dos 2. A Ana vai falar um pouquinho do Bolsa Família para a gente. Bom dia. Dos beneficiários cadastrados no Bolsa Família, em 2020, tivemos 1.904, e no primeiro semestre de 2021, 1.647. Essa diferença, né, devido à rotatividade dos moradores na região. Percentual de famílias acompanhadas no Bolsa Família, a meta era de 85%, em 2020, 82%, e já no primeiro semestre de 2021, atingimos 84%. Já existe uma conversa, né, com o CRAS Vida Nova, temos uma quantitativa de 1.050 famílias para atualização de cadastro. Então, temos até dezembro para fazer a busca ativa dessas famílias. Então, o número de gestantes com pré-natal encerrado, a gente tem 183 no ano passado. Até agora, no primeiro semestre, a gente tem 62. Contando até agora, num total, a gente tem 92 gestantes, 62 já com pré-natal encerrado. Um número que a gente vê que está bem difícil a gente conseguir captar até a 12ª semana, porque as gestantes elas têm aparecido assim já com semanas avançadas para abrir o pré-natal. Então, uma das nossas estratégias é fazer a busca com agente de saúde. E tem dado certo, sabe? A gente já colheu bastante fruto com relação a isso. Eles têm identificado porque a visita estava peridomiciliar. Então, eles chegavam, falavam apenas com um familiar, um morador, não acabava sabendo de tudo que estava acontecendo ali naquela residência. Então, desde que melhorou isso, eles estão conseguindo identificar melhor essas gestantes. Então, o que eles fazem? Está com tempo de amenorreia grande, eles já falam para a gestante ir fazer o teste de gravidez já com a enfermeira, a gente não precisa de agendamento, a gente mesmo já dá o teste, a gente mesmo já, ou então a gente pede o beta-HCG se tiver em falta, eles já levam a consulta da gestante já agendada, então a gente está conseguindo melhorar isso. Percentual de gestantes encaminhadas para visita à maternidade, a gente não está batendo por conta da pandemia, né? É claro que a gente orienta, a gente fala, busca referências com pessoas que já tiveram seus partos, qual a experiência, se você teve mais de uma maternidade, qual a experiência que você mais gostou. Então, assim, a gente está sempre orientando. Pré-natal de alto risco também a gente tem 100%, elas acompanham lá e elas acompanham com a gente também. Cada enfermeira está gerenciando isso, possui a sua planilha para que a gestante não fique sem esses 2 acompanhamentos. Números de casos de óbito materno a gente não teve. Fetal a gente teve 3 no ano passado, 2 esse ano, que a gente acompanhou, a gente conhece as 2 histórias do óbito fetal. Uma, infelizmente, foi de uma gestante que abandonou o pré-natal, que era usuária de substâncias ilícitas e que já a gente detectou a malformação já no primeiro ultrassom. A outra também foi a história de abandono de pré-natal, que a gente fez a busca ativa. A gestante só retornou à unidade porque descobriu que tinha algumas doenças que podiam passar para o bebê já tardiamente também, com 28 semanas de gestação. Então, são casos assim que a gente acompanhou e fez a busca ativa e a gente não teve sucesso. Então, o que a gente está tendo de estratégia?
o que todo mundo já também está tendo de estratégia. A gente precisa melhorar os registros. E a gente tentou, já começamos a fazer a visita domiciliar para essas puérperas, só que o que acontecia? A gente estava fazendo o teste do pezinho nos lares, já com a primeira consulta da puérpera, só que a gente tinha que registrar com o nome da mãe o teste do pezinho, porque como a gente pegava muito cedo, ela tinha acabado de chegar da maternidade, só tinha declaração de nascido vivo. Muitas não tinham registro, não tinha cartão do SUS, então a gente já teve uma capacitação assim com o distrito que nos esclareceu o que a gente podia ser feito com relação a isso, a gente já está colocando em prática. Outra coisa que a gente coloca em prática sempre é a gestante sair com a consulta de retorno já marcada da unidade. Se tiver sem sistema, a gente anota o cartão do SUS e depois o agente leva a consulta da gestante. Nós, enfermeiras, a gente tem uma planilha para acompanhar isso e sempre fazer buscativas das gestantes faltosas. E outra estratégia também que a gente tem implementado é a adesão do pré-natal do parceiro. A gente conseguiu fazer até bastante consulta do pré-natal do parceiro, só que a gente estava digitando com o código errado, mas a gente teve experiências positivas que o parceiro foi um aliado fundamental, participou de todo o pré-natal, e ele foi um pai, assim, a gente vê que eles foram pais mais conscientes, eles foram pais, assim, que realmente foram mais presentes no cuidado daquele RN, fizeram todos os exames. Consultas farmacêuticas, a nossa farmacêutica, ela é bem presente, ela tem apoio dos PROINCs que ficam para ela na farmácia dispensando a medicação, para que ela possa ser mais atuante. Então, ela fez bastante consulta mesmo, ela é uma aliada. Agora que nós vamos voltar com os grupos, ela quer participar dos nossos grupos também, ela já está ajudando no planejamento de alguns grupos, principalmente o grupo de tabagismo. Ela é uma aliada, ela faz bastante educação em saúde, a gente conta com ela, às vezes a gente está corrida, a gente manda o paciente para lá e ela ensina o paciente a aspirar a insulina, a administrar a insulina, aqueles pacientes que não sabem ler e escrever, ela dá um jeitinho para que eles consigam tomar a medicação. E esse aqui a gente esqueceu de mudar, que está em porcentagem ali, mas a gente é número absoluto, tá? Aí aqui também do número de tabagismo, teve 298 cadastros no ano passado, 289 esse ano. Aí os indicadores de produção. Consulta de enfermagem, com menos de 3 anos, 549, a gente tem de população. O ano passado, 26%. Esse ano a gente já melhorou isso, 28%. Agora as mães, elas não estão mais com tanto medo da pandemia, porque com a pandemia a gente teve um número reduzido, assim, de mães levando mesmo a criança. A gente chegou a agendar algumas consultas, principalmente para a RN, e elas falavam para o próprio agente, olha, estou com medo de levar meu filho, prefiro não levar. E agora, com essa melhora, a gente está tendo um aumento dos números também. A consulta médica nesse quesito deu uma baixa, já pelo que as coisas que eu falei para vocês. A consulta do RN é aquela mesma situação que eu tinha falado para vocês. A gente estava conseguindo até captar, ter um êxito de captar bastante RN, mas eles chegam sem o cartão do SUS. Então, o que a gente está fazendo agora como estratégia? Passa pela nossa consulta e a gente encaminha para fazer o cartão do SUS temporário. Como é temporário, algumas mães elas não estão aderindo muito, outras aderem, outras não. E o que acontece também? Aquele número a gente precisa guardar, ela precisa voltar lá no nosso consultório, passar aquele número para a gente, porque a gente não vai conseguir fazer aquela digitação no mesmo dia. Aquela digitação para reconhecer um número demora mais ou menos uns 3 dias, né? Atendimento ao adolescente, a gente tem uma população de 1.788, 2020 foi 49% dessa população, e no primeiro semestre foi 34% que teve cerca de 2 consultas por ano.
O nosso PSE, a gente já planejou, as 4 enfermeiras, a gente já teve reuniões com as escolas que a gente vai fazer o PSE, a gente já tem 2 ações agendadas agora para novembro, dia 3 e 5 de novembro, a gente já agendou as escolas, as ações já estão prontas, programadas, e a gente vai lá semana que vem realizar com os nossos agentes. Então, consulta de enfermagem à gestante, a gente pode ver que a gente teve 2 consultas pela gestante, pela enfermagem e também pelo médico, então a gente consegue bater aquela meta de 6 consultas, a gente até extrapola o número ali, a gente consegue, é um indicador que está positivo para nós. Consulta odontológica para gestante, o indicador está um pouquinho baixo, mas é outra coisa também que a gente já entrou com a estratégia para mudar isso. As odontos, elas tiveram uma reunião com a gente, elas confeccionaram uma lembrancinha, a escova de dente, o cartãozinho que fica conosco na nossa sala, e aí, quando a gestante abre o pré-natal, a gente já dá essa lembrancinha, já dá esse cartãozinho e já encaminha elas direto para odonto. Então, eu creio também que vai dar, no seminário do ano que vem, já vai estar maior esse número aí. Sífilis, o ano passado a gente teve 11 notificações, esse ano a gente teve 3 notificações, a gente conseguiu identificar o parceiro, também tratamos o parceiro, então esse dado está 100%, não tivemos casos de sífilis congênita. E essa relação de teste rápido para HIV, T2, nós só tivemos um, e foi esse mesmo que a gente encaminhou para a UDM mais próxima, que foi o ano passado. Consultas médicas de enfermagem para a nossa população idosa também, a gente tem uma população de 3.410, 53% o ano passado e 50% esse ano. Até eu creio também que como deu uma aumentada no número, uma aumentada de demanda e de consultas, esse indicador também vai dar uma melhorada no ano que vem. Consulta de pré-natal de parceiro, a gente teve um ano passado e até agora a gente teve 4. Só que a gente já identificou o problema e a gente viu que foi por causa das digitações erradas. E aí o Célio já falou conosco, falou com as enfermeiras, que é mais a gente que faz essa consulta do parceiro também. E aí a gente já foi capacitada para isso, então vai melhorar esse dado ano que vem. Consultas médicas e de enfermagens, a população de 60 anos tem 1.844, a nossa população, foi 141% que teve esses 4 atendimentos por ano, no ano passado, e até agora, no primeiro semestre, foi 76%. Visitas à instituição de longa permanência. A gente tem uma instituição de longa permanência, que é o CIRPA, tem mais de 80 idosos, e o ano passado a gente teve 5 visitas, porque assim, a gente está em constante contato com o CIRPA. Nossa, a gente sempre está indo lá, então tudo que eles precisam, eles têm meu telefone pessoal, eles já me ligam, então assim, eu não preciso esperar a visita para eles me passarem a demanda, a gente está em constante contato e tudo que eles precisam, se eles precisam de consulta, a nossa médica, ela já renova, assim, periodicamente, o receituário azul deles, as medicações controladas, e nesse período que ficou sem médico no CIRPA, também a nossa médica deu um apoio, ela estava fazendo visitas regulares. A de saúde bucal, o Célio vai falar um pouquinho para a gente. Ações de saúde bucal. Em 2020, a gente teve atendimento de urgência e emergência, 2020 e primeiro semestre de 2021, atendimento de urgência e emergência, acolhimento de demanda, atendimento à gestante, pré-natal, e consulta de atendimento domiciliar não teve. E aí as ações intersetoriais que foi realizada, a equipe da odontologia, ela entrou no telemonitoramento de casos suspeitos de COVID. Então, o telemonitoramento era feito pela equipe odontológica. Consulta de enfermagem, tanto a médica quanto da enfermagem, a gente
tem uma população de 280 e a gente teve uma baixa nos números. A gente puxou pelas condições de saúde, eu até estava falando com a Carol, a gente viu que até nesse primeiro semestre a gente teve 223 pessoas com um IMC elevado que passaram, ou com sobrepeso, que passaram pela nossa unidade e tiveram consulta. Só que a gente registrou de maneira errada. Às vezes colocava hipertensão e diabetes, fazia toda a orientação de fator de risco, toda a orientação nutricional e esquecia de colocar obesidade. Tanto nós quanto o médico. E a mesma coisa, o Célio já passou capacitando a gente para a gente melhorar esse indicador com os códigos corretos. Muitos de nós colocavam só o CID, não colocava o código do CIAP correto. E hipertensão a gente tem cadastrado, a gente tem 1.362 pessoas, percentual de cadastrado de 58%, 835 acompanhados, percentual de 61%. Diabetes a gente tem cadastrado 527, o percentual de cadastro está 75%, acompanhados 381, e o percentual de cadastro está 72%. Esse indicador de pé diabético, a gente também já colocou em prática a seguinte estratégia. A Joana, nossa farmacêutica, quando ela vê que essa pessoa vem para a unidade pegar a insulina, ela já agenda uma consulta para nós fazermos avaliação do pé. Então, ela tem essa listinha, a listinha fica com ela lá na farmácia. O que tem acontecido? Ela marca no dia, a pessoa vem, passa pela consulta e já pega a medicação. Muitos estavam indo embora, a gente via no sistema que eles estavam lá, só que eles pegavam a medicação e eles estavam indo embora. Então, o que a gente faz agora? Passa por consulta médica, pega a medicação e já faz a avaliação do pé. Então, agora já é um combo. Então, tem dado mais certo. Consulta de enfermagem e hipertensão. A gente teve até agora, no primeiro semestre, a gente teve 10. Diabetes, a gente teve 16. E consulta médica e hipertensão, a gente teve 0 também por conta da digitação, que o Célio também já capacitou eles com relação a isso. E para falar um pouquinho do Previne Brasil, agora eu vou chamar o Célio novamente. Indicadores do Previne Brasil. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas. Primeiro quadrimestre foi de 46%, o segundo 30%. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis HIV. Primeiro quadrimestre 32%, segundo quadrimestre 18%. Proporção de gestantes com atendimento odontológico. Primeiro quadrimestre 12%, segundo quadrimestre 10%. Cobertura de exame citopatológico. O primeiro quadrimestre foi de 9%, o segundo quadrimestre foi de 8%. Cobertura vacinal indicador municipal. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida. Foram 13% no primeiro quadrimestre, 14% no segundo quadrimestre. E percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada, aquela situação da digitação na hora da consulta, né? Que o paciente está sendo consultado e aí na hora de digitar, às vezes não pôs aquela solicitação de hemoglobina glicada, mas a gente sabe que o paciente, quando é diabético, ele faz esse exame, né? Saúde na hora. Número de atendimento de saúde na hora. 2020, atendimento médico, tínhamos aí de manhã 4.305 atendimentos, à tarde 3.326, à noite 200. No primeiro semestre, de manhã 2.724 atendimentos, à tarde 2.018, à noite 16. Atendimento de enfermagem, de manhã 3.309, em 2020, 2.938, à tarde 72 à noite. No primeiro semestre de 2021, 3.238 de manhã, 1.308 à tarde e 9 à noite. Atendimento de odontologia, em 2020, de manhã 733 atendimentos, de tarde 560, à noite 3. Primeiro semestre de 2021, de manhã 325, à tarde 273 e à noite está zerado.
Aí esse indicador a gente já está trabalhando, a gente vai promover ação, né, junto à equipe para poder otimizar esse horário da noite, que a gente sabe que lá a unidade é numa área vulnerável e à noite a população não busca muito a unidade, né? Mas a gente vai trabalhar com o retorno das ações aí. Agora em novembro, por exemplo, a gente já vai fazer o Novembro Azul e ofertar uma agenda a essa população nesse horário depois das 5 horas da tarde. Monitoramento do atendimento. Número de atendimento de demanda espontânea. Em 2020 foram 7.122. No primeiro semestre, a gente já teve 5.697. Número de atendimento da demanda programada. Em 2020 foram 4.628 atendimentos. No primeiro semestre de 2021 foram 2.547. Estratégias. A gente identificou um indicador dentro do esperado aí, a saúde do idoso. Então, a estratégia para a gente continuar com a meta elevada é ofertar consultas de enfermagem em diversos horários para melhor atender os pacientes, atividades a serem desenvolvidas, exames de rotina, recursos necessários para desenvolvimento da atividade, agenda disponível para o profissional, resultado esperado, aumento da cobertura, responsáveis toda a equipe, prazo indeterminado, durante todo o ano, né? Mecanismos e indicadores para avaliar o alcance dos resultados, avaliação do número de digitações com aumento de indicadores. O indicador abaixo da média, a gente percebeu que é a avaliação do pé diabético, né? Então, a estratégia que a gente vai utilizar é a busca ativa dos pacientes diabéticos, as atividades a serem desenvolvidas, avaliação dos pés diabéticos durante o evento mensal, recursos necessários, impressos, estesiômetro, luvas, computador e caneta. Resultados esperados, o aumento da eficácia do tratamento e acompanhamento do pé diabético. Responsável, toda a equipe. O prazo é durante todo o ano de 2022. O mecanismo é ditação do sistema de diminuição de patologias em pés diabéticos. Ações da COVID. A gente fez algumas ações, foram as consultas sintomática respiratória, acolhimento de demanda espontânea, escuta qualificada, consulta atendimento domiciliar. Ações intersetoriais, fluxo fast track, acolhimento, orientações, auxílio na organização do fluxo da unidade de saúde, realizações de teste para a detecção da COVID. A gente, ano passado, tínhamos iniciado com um teste rápido, e aí, posteriormente, a unidade começou a fazer exames PCR, realização de notificação dos testes, telemonitoramento dos casos suspeitos, outras ações, teleconsulta, vacinação, entre outros. Então, assim, a nossa cobertura vacinal também está bastante elevada. Eu lembro aqui que a gente tinha um número aí até ontem que eu estava pesquisando. Foram feitas 17 mil doses aplicadas de vacina na nossa unidade. Fruto também da ação que a gente desenvolve aos finais de semana, né? Os plantões da vacina. Esses são nossos telefones. E aqui uma foto aqui da equipe, né? E aí uma frase aqui que eu gosto de luta, né? Então, assim, uma frase do nosso saudoso Bruce Lee aí. Aqueles que não sabem que estão andando na escuridão nunca irão procurar a luz.